Olá, queridos amigos e amigas. Eu sei que sempre com saudade, lágrimas nos olhos, vocês veem esse grupo e diz: Nossa, como esse rapaz que começa a falar é belo. Também concordo. Mas hoje, na ausência do nosso querido amigo Luciano, o qual está comendo pipocas pelo parque, nós temos um assunto que eu tenho certeza que você, amante principalmente de filmes de artes marciais, vai ficar muito intrigado com o nosso cast de verdades e mentiras, não é isso, Bruno? É isso aí, é hoje um dia de, além de receber um grande convidado, falar também de um grande mestre. Então vamos trazer hoje aqui um grande mestre, um ícone do Kung Fu, né, especialmente do estilo Wing Chun, mas um grande mestre que ilustra aí vários filmes, seriados e a nossa imaginação. Hoje vamos falar do grande mestre Ip Man, e quem vai falar do grande mestre Ip Man, quem vai comentar sobre a vida dele, o que é verdade, o que é mentira, o que foi feito de filme, é o mestre Thiago Pereira, né, nosso grande amigo aí, da família Moyá Wing Chun. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez por me receberem aqui. E para mim é sempre um prazer, né? Acho que esse tema parece que ele é recente, mas a gente já está falando do Patriarca Ip Man desde 2008, sem parar, né? Que foi quando saiu o primeiro filme dele, ainda tinha o Orkut, né? Os primeiros links começaram a surgir no Orkut. E para mim eu lembro como se fosse hoje o quão fantástico foi no dia que eu consegui baixar o filme, né? Para poder assistir. E depois ele acabou fazendo um sucesso tão grande que as locadoras distribuíram aqui. Eu acho que entre 2008 e 2009 foi o DVD mais alugado, né? Quando ainda existia locadora, para quem está na idade de saber o que é locadora, né? E eu queria começar, se vocês me permitirem, pelo título dos filmes, né? Porque o filme, no original, ele se chama Ip Man, né? E acreditem se quiser, tá? Mas tem praticantes que, companheiros meus, né? Que ele jurava que o nome do filme era O Homem IP, né? Ele achava que era alguma coisa de informática, né? Ele praticou bem pouquinho e aí ele falou: Poxa, um amigo meu chegou no trabalho falando que tem um filme de um super-herói da informática. Eu falei: Cara, não é possível. E aí depois ele viu que era Ip Man, né? O pessoal não sabia pronunciar, né? E a dublagem do filme também não favoreceu muito, né? Porque no filme chamavam ele de Mestre Ip, né? Então, esse é um ponto interessante, porque quando chegou aqui no Brasil, o filme passou a ser chamado de O Grande Mestre. E por que tem esse nome? Pelo seguinte, quando a gente está falando em artes marciais chinesas, no caso do Wing Chun, por exemplo, que vem do sul da China, a gente tem a pronúncia Sifu, né, para aquela pessoa que é o líder da família, aquela pessoa que detém um conhecimento e é um legatário de um sistema. Só que, e quando esse Sifu ele já tem um trabalho tão consistente que tem um grupo de Sifus, né, ainda que esse termo não tenha plural, abaixo do guarda-chuva dele? Essa pessoa ela passa a ser chamada de Sikun pelos descendentes, mas e pela comunidade marcial? Nesse caso, isso é uma curiosidade, a comunidade marcial vai passar a chamar essa pessoa de Chun-Si, né? Então, o Chun-Si, ele é um mestre dos mestres, entende? Então, assim, ele é um Sifu dentre os Sifus. Só que tem um detalhe interessante que o Patriarca Imã, ele acaba dividindo com outras figuras como On Fei-hung, né, Hu Yuanjia, né, que é uma alcunha que poucos recebem, que é a ideia de Iadoi Chun-Si. Então, eu queria até pedir para o mestre Bruno se ele puder compartilhar uma foto que eu mandei para ele. Do busto. Do busto, né, que fica no museu. Né? Aí vocês estão vendo o blog do Pereira, que foi do meu blog, e isso aí é o seguinte, essa foto foi tirada pelo meu Sifu, Júlio Camacho, a primeira visita que ele fez, né, para Fatsan, nesse museu, ele foi representando o seu próprio Sifu, meu Sikun Léo Imamura, e esse busto fica bem na entrada, tá? Na verdade, essa foto foi tirada pelo mestre Marcelo Abreu, que é meu suor que estava junto. E vocês vão observar que em cima do busto tem o que a gente chama de Dilpai, que é uma placa de anúncio, e da direita para a esquerda você está escrito, ó, uma geração Chun-Si, e a dois Chun-Si. Então, esse é um termo que fala do maior mestre daquela geração. Então, só a pessoa que se destaca não só no estilo dele, mas dentre todos os estilos
na geração, ele recebe essa alcunha. Então, é claro que você não pode se chamar assim, digamos assim, constrangedor, é antiético, é uma falta de etiqueta você se autodenominar Sifu, né? Alguém que te entrega essa condição e você tem que ter o seu Todai para te chamar assim, o seu aluno. E Sikun a mesma coisa. Da mesma maneira, a comunidade marcial vai te chamar Chun-Si. Vocês vão observar que tem uma entrevista do patriarca Sui Seon-Tin, né, que ele é discípulo do patriarca Imã, que ele se refere a Imã como Chun-Si. Ele fala, porque Imã Chun-Si? E por que ele se refere assim? Porque ele está falando para fora. Né? Então, ele quer deixar claro que o seu próprio Sifu está numa categoria acima. Então, a melhor tradução que conseguiram quando chegou para o português foi O Grande Mestre. E aí eu queria pedir para o Bruno mostrar uma outra foto que ela é bem especial, acredito que ela é inédita nos meios de comunicação, que é essa imagem, né, do patriarca Imã esquecendo parte da sequência do boneco de madeira que nós chamamos de Muyanjon. No Brasil foi popularizado como Mujon na década de 80, mas a gente chama de Muk Yanjon, né? Esse Yan de pessoa é fundamental para a relação com o boneco. E aí essa imagem é curiosa, porque o patriarca Imã ele pediu para filmarem ele fazendo algumas das listagens do sistema Wing Chun um pouco antes de falecer, né? E ele não sabia, mas ele iria vir a falecer 8 dias depois dessa foto. E no meio dessa demonstração ele esquece, né? Para quem quiser depois tem um vídeo completo no YouTube. E o que acontece? Diria que meu diretor favorito, né, chinês, o Wong Kar-wai, ele tem contato com essa imagem e ele se emociona profundamente. Eu me emociono falando dessa história sempre, porque ele fala o seguinte: o que deve ter passado na cabeça de um mestre do calibre dele, faltando tão pouco para falecer, e esqueceu uma coisa que ele fez a vida inteira. Ele começou com 6 anos de idade, né? E aí ele esquece, e até me arrepia. Então ele fica tão tocado com essa cena que ele resolve fazer um filme em homenagem a ele. Tá? Só que esse filme ele começa a ser idealizado, se eu não me engano, no início da década de 2000, e só vai ser lançado em 2012 para 2013, que no Ocidente chegou como The Grandmasters, é um que ele luta na chuva com chapéu, mas em chinês qual o nome do filme? Yadoi Chun-Si. Né? Por quê? Porque o Wong Kar-wai ele achou que seria desrespeitoso com a figura que o Ip Man representava mais do que ele. Né? Vocês chamaram de ícone. Né? Chega uma hora que... E você não precisa ser o Ip Man. Quando você é Sifu, você tem uma função social dentro do círculo marcial que vai além da sua própria pessoa. Você tem que levar isso em consideração. Então, esse diretor ele observou que a figura do Ip Man ia muito além dele, transcendia muito. Então, ele falou, chamar o filme de Ip Man é desrespeitoso. Eu vou chamar de Yadoi Chun-Si. E toda a história do filme, que é o meu filme de Kung Fu favorito de todos os tempos, ele dá um ensejo para que o Ip Man, no final do filme, seja o quê? O Sifu número 1 daquela geração. Né? Então, eu queria iniciar o nosso papo de hoje dessa maneira. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Thiago. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E Thiago já deu uma carreata de informações aqui. Eu estava com o meu caderno com as minhas anotações aqui. E, para quem não sabe, o Thiago ele é um dos melhores contadores de história das artes marciais chinesas. Já falei isso com o Bruno. O Thiago fala que não, sim, o Thiago é fantástico. As histórias do Thiago são inspiradoras. Eu adoro as histórias do Thiago. E uso muitas delas na minha aula, tá? Meus alunos, às vezes, eu dou crédito. Não, bom, o mestre Thiago que me conta essa história. Já está preparando o livro, Thiago? Vou começar a preparar o livro agora. Fazer um livro de contos, tá mesmo, de histórias. Tá mesmo. Ele vai ficar top. Eu vou comprar com certeza. Eu quero, com certeza. Vai ficar muito bom. Já tem nome, viu? O nome do livro vai ser 36 lições de vida Kung Fu. Pô, vai ficar irado. É baseado nas 36 estratégias? Não, por acaso são 36 momentos meus com o meu Sifu que tem alguma lição assim no final. Maneiro, cara. Pô, vai ser muito bom. Vai ficar irado. Ó, então, mas continuando, eu preciso fazer essa pergunta. É muito legal ver a repercussão que o filme tomou, né? E o engraçado é que houve outros filmes também tão icônicos quanto, com a produção tão boa quanto,
Por que você acha que, dentre tantos estilos de Kung Fu do mundo, né, o porquê desse apego do público com o Kung Fu Wing Chun no cinema? Por que você acha que deu essa repercussão toda? Poxa, essa é uma pergunta difícil de responder, Luiz. Obrigado. Eu vou tentar ser bem cauteloso na resposta. Eu vou falar o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Você observa que hoje ainda existem muitos fãs do Bruce Lee, não é verdade? Só que quando você, sem a paixão, vai assistir um filme do Bruce Lee, você vê que ele é bem datado. E não pela coreografia, pelos movimentos, mas pelo que ele representa. Entende? Assim, eu não acho que nenhum de nós três aqui nos vemos hoje rasgando a camisa, lambendo sangue, né? Aquela coisa toda. Mas, observa que interessante, naquele período, e é curioso, porque tem um filme chamado Dragão, a História do Bruce Lee, que quando aparece lá a exibição do filme, o pessoal bate palma emocionado, né? Até limpa as lágrimas, porque é um herói chinês, está mostrando assim, olha, os chineses, eles têm um super-homem aqui também, eles podem ser mais do que estão dizendo no mundo hoje. Só que essa época ficou. Hoje não, na década de 2000, o que era importante? Só para você ter uma ideia, a professora Annie Chen, que eu recomendo muito que procurem a literatura dela, que vale muito a pena, a história do pensamento chinês, eu recomendo, ela fala o seguinte, que o Kung Fu ele chega no Ocidente dentro de um sentido muito redutor por conta do cinema. Então, se o cinema ajudou, ele também contribuiu contra a lógica do Kung Fu. E quando a gente chega na década de 2000, o filme do Grande Mestre ele tem um papel fundamental porque ele reapresenta um artista marcial de alto calibre para a audiência. Você observa que o Patriarca Imã no filme ele não abre a camisa, ele não grita, ele não faz movimentos bruscos. O diretor ele tem todo um cuidado no primeiro filme em prezar pela elegância o tempo inteiro. Mesmo numa primeira... E por detalhes, assim, hoje se fala muito em easter egg, o filme tem vários. Só para você ter uma ideia, o Patriarca Imã ele estuda numa escola chamada Wancho, ainda em Fatsan, uma escola para famílias que têm condições. Mas depois ele vai para Hong Kong e estuda na St. Stephen's College com uma educação ocidental. Então, logo no início do filme, o mestre que vai desafiá-lo chega e faz um gesto para ele, assim, ó. Né? Como é que tá a minha imagem? Ela tá picotando aqui para mim. Tá ok para vocês? Picotou Tá um dando pouquinho. travadinha, Thiago. Tá bom. Pode continuar, Opa, pode continuar. Dá pra... Ele faz esse gesto aqui, ó, que é um gesto que todos nós conhecemos. O Patriarca Imã dá a mão para apertar. Né? Então, aquela cena é muito icônica, porque o Patriarca Imã ele já vem com uma educação ocidentalizada em contrapartida com o pessoal da cidade dele. Tá? E aí ele dá a mão para apertar um detalhe. E depois, quando acaba o almoço, o Patriarca Imã senta para fumar, porque ele era fumante. Para quem tem curiosidade com detalhes, ele fumava Camel, né, que patrocinava lá o carro da Ayrton Senna, e fumava sem filtro o cigarro. E aí depois ele desenvolve um câncer na garganta mais tarde. Né? Mas essa cena dele fumando é interessante porque hoje em dia o cigarro não é uma coisa mais bem vista, mas naquela época era um outro contexto, mas a cena é apresentada dentro de um processo muito respeitador, digamos assim. E outra cena também, Luiz, que eu acho que é muito importante para aquele período e até hoje, é quando o Patriarca Imã perde tudo, ele vai trabalhar num local de carvão, assim, né? E aí ele não tira o Tom John, ele não tira a roupa completa, né? E o rapaz fala assim, né, na dublagem, mestre Ip, acho que essa roupa não é adequada para esse local. Aí ele, tá. Aí ele não responde, porque ele não deixa de ser um Sifu mesmo naquela situação, né? Então é uma cena bem marcante que fala das artes marciais numa camada mais profunda. Então, aquele filme ele toca desde do entusiasta que quer ver ele lutando contra 10 karatecas, né? Mas também o artista marcial mais sério que vê essas sutilezas ao longo da produção, né? Então, acho que é por aí. Tiago, por que? Não sei se você tem essa resposta para dar para a gente, né? Voltando para a questão dos filmes do Ip Man, desses últimos filmes. Por que tivemos duas vertentes, né? A vertente do Leon Kar-wai e também a do Donnie Yen, né? Que é conhecido como o Grande Mestre. Tivemos três, na verdade. Três, ainda teve uma terceira, é verdade. Que ele é mais velho, já mais velho e tal. Que tem uma cena muito legal dele
em cima de um jornal, eu acho fantástica aquela cena. Tivemos várias, viu? Já tem mais filme do Patriarca Imã por aí. Tem E tem novela seriado e tudo, que é Ah. a novela chinesa. O que eu posso dizer é o seguinte, Bruno, o Wilson Yip, né, que é o diretor desses filmes com Donnie Yen, né, ele fez o seguinte: o primeiro filme é um clássico, ele nunca vai deixar de ser um clássico. O segundo filme, eu já divido ele em duas partes. A primeira parte, para quem é praticante de Wing Chun, aquela coisa toda, sabe das histórias, é aceitável. Da metade para o final, você tem que entender que você está vendo, aí se torna um super-herói. Dá para entender? Então, o Grande Mestre 3, o Grande Mestre 4, o Patriarca Imã no cinema, ele deixa... Assim, você precisa esquecer a ideia de isso aconteceu ou não, para entender que agora ele é um super-herói. Então, observa que antes dele, pouca gente sabe, mas talvez o patriarca mais celebrado antes do Patriarca Imã na linhagem do Wing Chun é o Leon Jian. Então, você tem aí filmes como Prodigal Son, Warriors 2, Descendants of Wing Chun, tudo da década de 70 e 80 que o Sammo Hung estava envolvido, assim como o Grande Mestre 1 ele estava em parte da produção, que fala do Leon Jian. Tem livros e mais livros, novelas, eu recomendo, pelo menos umas duas, são bem legais. E hoje, se você for pesquisar sobre o Leon Jian, que é segundo o Patriarca Imã, é bem difícil de separar o que é ficção do que é realidade. Por isso que, mais do que nunca, é importante falar para a audiência a importância de você estar dentro de uma linhagem. Muita gente pergunta qual é a importância da genealogia, né? Mas para que genealogia? A arte marcial é para a luta. Assim, depende do quanto você quer explorar do sistema que você está tendo acesso, entende? Então, assim, você saber qual é o contexto que você está inserido, você poder conhecer histórias que vieram antes das suas, né? Não como fato histórico, mas como pontos de tomada de consciência. E você ter uma fonte fidedigna é fundamental, porque principalmente em épocas de internet eu pego um Photoshop, eu não sei qual programa que eu vou usar, e monto uma árvore genealógica em 2 minutos, né? Então tem que ter muita responsabilidade. Já o Wong Kar-wai, ele teve um problema de agenda muito grande para juntar todos aqueles atores de peso, né? E aí aquele filme dele eu diria que é um grande recorte, né? Ele conseguiu fazer um remendo ali de um artista com as imagens que ele tinha para entregar um filme como aquele, né? Então ele foi por um lado muito artístico e eu diria que o Wilson Yip ele conseguiu manter um meio termo no 1 entre a arte e o comercial, e da metade do 2 em diante foi mais para o comercial mesmo, né? Como, por exemplo, no 4, o Patriarca Imã vai nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Não sei se vai decepcionar alguém que está assistindo, mas isso não é verdade. Pô, mas nem escondido, assim, né? Secretamente. Não mesmo. Não, Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Thiago. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E Thiago trouxe mais imagens para a gente aí. Não trouxe, Bruno? Eu queria... Pô, nosso grande amigo mestre Camacho. Passar... Ok? Então, nós estávamos falando da importância, né, de saber um pouco mais da nossa genealogia, de trabalhar tomadas de consciência a partir do conhecimento da nossa genealogia. E eu queria compartilhar essa foto com vocês, que, mais uma vez, né, ali de pé com camisa azul é meu Sifu Júlio Camacho. Ele está representando o Brasil junto do mestre Fábio Gomes e mestre Marcelo Abreu, que não aparecem na foto. De vermelho está a matriarca da linhagem Moyá, a Madame Ellen Moy, né, outros dignatários ao redor, e no centro, esse senhor de cabelo branco, já falecido, é o patriarca Lung Kai, tá? Então, o Lung Kai... E aí agora nós vamos ver a próxima foto, que é um contemporâneo do patriarca Lung Kai, que é o patriarca Kok Fu, que nessa foto aí também aparece meu Sifu junto dele, visitando a residência dele.
E por que eu estou falando dessas duas pessoas? Porque, para quem viu o Grande Mestre 1, vai lembrar daquele momento onde o Patriarca Imã ele tinha um melhor amigo que abre uma fábrica, passa por dificuldades, pega um valor emprestado com o Patriarca Imã, né? E o filho dele, por intermédio dele, tem o interesse de praticar o Wing Chun. E aí você observa que o Patriarca Imã começa a ensinar para a fábrica inteira. Não é bem assim que acontece, né? Durante o período, né, de ocupação japonesa, o que acontece? O Patriarca Imã ele passa por dificuldades e ele conta com a ajuda desse amigo dele, que no filme é representado por esse dono da fábrica, tá? Que é o Jiao Qin Chuan. Tá? E esse senhor ajuda o Patriarca Imã nesse período. Em retribuição, o patriarca começa a transmitir o Wing Chun para o filho dele. Agora, uma curiosidade interessante, Luiz, é que o filho dele, que é o Chao Kong Yu, né, ele estava vivo na época do primeiro filme. E a neta dele, ou a filha, agora me foge a memória, assistindo o filme, falou, poxa, isso aí acho que é meu pai. Né? E aí descobriram ele, porque acharam que ele já tinha falecido. Olha que curioso, né? Uau. Então, tem ele como aluno, tem o Kok Fu, tem o Lun Kai, que nós vimos na última foto, tem o Chan Chi-sam, Chan So, Lo Bak-yu, né? O Chao, agora me fugiu o nome, mas é uma turma de 7 primeiros alunos do Patriarca Imã em Fatsan. E aqui eu queria até fazer uma ressalva para quem costuma assistir vídeo na internet, porque uma coisa que infelizmente se popularizou na década passada eram de pessoas irem até o encontro desses senhores e fazerem perguntas indevidas. Por exemplo, talvez uma das piores perguntas que você possa fazer para um outro praticante de arte marcial é perguntar o seguinte: você está em qual nível? Qual faixa você está? Isso é muita falta de etiqueta, porque isso não te interessa. Porque, a princípio, se você conhece a pessoa, você sabe qual é o ranking dela. E mesmo que você não saiba, tanto faz, você se relaciona e você trata com a deferência devida. Entende? Então, você tinha pessoas indo entrevistar esses senhores perguntando assim, mas o Patriarca Imã ensinou o sistema inteiro em Fatsan? Né? O Patriarca Imã ensinou a todo mundo? E as respostas eram maravilhosas, né? Porque cada entrevistador que ia lá, ele respondia uma coisa diferente. Geralmente era o Kok Fu, ele falava, teve uma que ele falou, não, ninguém aprendeu o sistema completo. Aí o entrevistador faz assim, né? E na outra entrevista para um outro canal, ele fala, todos aprenderam. Né? Porque, veja bem, muito bom. A partir do momento que seus irmãos Kung Fu já não estão mais vivos, não cabe a você ficar expondo ninguém. Tá? Então, assim, se todos aprenderam, deixaram de aprender, tanto faz. Agora, sabe o que é legal de falar desses senhores, desse período? É que muitas vezes, Luiz, você tem um aluno que, com o WhatsApp, ele não precisa nem mais passar pelo constrangimento de ter que ligar para você para dizer que não vai em cima da hora. Ele manda uma mensagem, esquece e nem olha a sua resposta. Tá? É uma facilidade negativa que nós temos hoje. Sabe como é que funcionava nesse período, Luiz? Era proibida a prática de artes marciais pela ocupação japonesa. Então, essas são palavras deles nesse momento aí que essa foto foi tirada e depois, de novo, em 2009. Eles falam o seguinte, a gente não podia sair na rua depois do toque de recolher. Se você saísse na rua sem uma autorização, você morria ou ia preso. Então, para a gente poder continuar aprendendo, a gente arriscava a própria vida. E isso, o meu Sukunlo Imamura falou que ficou muito comovido, porque ele disse assim, quando você ouve uma história dessa, você começa a repensar tudo que você entendia como dificuldade para fazer as coisas. Dá para entender? Então, olha como é que a gente pode aprender com a nossa ancestralidade de um jeito que vai muito além de luta. Entende? Poxa, mas não tem o Wing Chun no MMA. Tá bom, meu amigo. Poxa, mas você vai reduzir a isso? Entende? Olha quanta coisa legal para você poder ressignificar a sua vida cotidiana, que é muito mais importante. Cara, essa aí foi profunda mesmo. Tiagão, diz uma coisa, diz um fato, né, histórico que é bem demarcado aí, bem apresentado por um dos filmes, né, do Ip Man, e um fato para a gente que, poxa, né, como você citou, né, dos Estados Unidos, né, uma coisa que não, realmente não aconteceu, é bem fictício. Bom, vamos lá. Eu vou falar de dois, então, assim. Um deles, tá, é o seguinte, aqui no filme, eles fazem uma pequena adaptação de 2 cenas de algo que de fato aconteceu.
chegou um expoente de artes marciais do norte, tá? E ele propôs um desafio lá em Fatsan, né? Em mandarim, Foshan. E aí o que acontece? Coube ao patriarca Imã, né, enfrentá-lo. Não na casa dele, mas em praça pública. E a maneira que... E isso foi contado pelo filho dele, Iptin, né? E na nossa família é conhecida também essa história. E a maneira que ele encerra a luta, né, é interessante, e ele passa a ser considerado ali na localidade um herói, né? Um herói, entenda bem, esse herói não é como a gente entende herói. Herói é um termo chamado Mohap, né? Que muita gente, como... Agora me fugiu o nome do sinólogo, mas traduz como herói cultural, né? É um herói que representa uma cultura, Mohap. Curiosamente também, fica um parêntese aí para vocês, tem uma revista chamada New Martial Hero, que o Patriarca Imã chega a dar uma entrevista na década de 70, e o nome da revista era exatamente Sam Mohap, né? New Martial Hero. É uma curiosidade. E a partir desse episódio, o Patriarca Imã passa a ser chamado de Ipsifu, né? E o filme representa isso, porque quando ele volta para casa com o filho e a esposa, ele começa a ganhar coisa na feira, né? E aí ele chega em casa, tá todo mundo gritando, né? Sifu Ip Man, né? E aquela coisa toda. Então, essa história ela foi adaptada, porque no filme vocês observam que em praça pública ele enfrenta um karateca, né? E na casa dele ele enfrenta o senhor que vem do norte, né? Mas, na verdade, tudo aquilo foi em praça pública e ele consegue defender ali os interesses dos artistas marciais de Fatsan. Agora, uma coisa que acontece nesse filme que o Luiz falou que gosta, que é o Last Fights, ou Final Fights, alguma coisa assim, né, que estava na Netflix, é uma cena que o Patriarca Imã, essa cena me toca muito também, ele é convidado pelo Bruce Lee para ir almoçar com ele, não sei se vocês lembram dessa cena. Aí ele vai chegando no restaurante e estão os alunos do Bruce Lee ali. E aí aquela cena, ela é muito, muito especial, porque assim que o Patriarca Imã chega, você lembra o que acontece, Luiz? Não. Quando ele chega, você está com o microfone desligado. E os alunos levantam e vão saudar ele. Exatamente, porque eles estão numa sala reservada, imediatamente eles levantam, né, fazem um gesto, assim, algo parecido, e o Patriarca Imã não reage muito bem. Só que quando ele olha para a mesa, eles já tinham almoçado antes dele chegar, eles não esperam ele. E a gente sabe que geralmente a gente espera o mais antigo começar a comer, para a gente comer depois, principalmente nossos pais, os... Então, olha que curioso, o que essa cena ela é tão especial para mim? Porque é como acontece geralmente hoje. Então, você muitas vezes, quando é algo público, você mostra um respeito até exagerado pela pessoa, seja pelo seu sifu, o seu aluno mostra por você, mas no dia a dia não é bem assim que acontece. Quando ninguém está olhando, aí o aluno não tem o mesmo respeito. Então, aquela cena é muito marcante para mim por causa disso. Ela, digamos assim, não tem registros de que ela tenha acontecido, mas foi uma boa sacada do diretor para mostrar exatamente essa coisa de um respeito exagerado, né? E na hora da situação ali, que é esperar o Sicum para comer, ninguém esperou. É uma falta de educação no mundo das artes marciais. Porque, veja bem, Luiz, o Patriarca Imã, ele foi policial durante um bom período, né? Não sei se isso é sabido por vocês. E uma curiosidade é que o Patriarca Imã, ele não... Assim, entenda bem, eu não estou dizendo que para você ser um homem da lei você tem um estereótipo, tá? Mas o Patriarca Imã, ele não parecia nem com um praticante de artes marciais, quanto menos por alguém que faz cumprir a lei, entende? Então, essa ideia de você, como artista marcial, ser alguém que não aparenta o que de fato você é fundamental, né? E até queria lembrar aqui um dos meus filmes favoritos também, que aqui no Brasil se chama O Tigre e o Dragão. Em inglês é tigre abaixado, dragão escondido, né? Ou seja, o tigre ele não precisa abaixar e o dragão não existe. Por que ele vai se esconder? Então, nada do que parece é o que o título diz. E é o que o filme diz também. Então, acho que isso é fundamental para a gente poder se portar como artista marcial. E você falou de uma coisa muito interessante. Os momentos, não só desse filme, mas em outros filmes falando sobre Ip Man de alguma forma, que aparece também o Bruce Lee, sempre tem um toque de choque cultural. Porque o Bruce Lee ele já estava muito americanizado, né? Na forma de vestir, na forma de falar, de conduzir as coisas. E essa cena do restaurante é interessante porque
se não todos, praticamente todos, eu acho que já eram alunos, nenhum era chinês, dos alunos do Bruce Lee, né? Então, eles provavelmente tiveram aquela instrução do Bruce Lee de como tratar o mestre, mas eles não sabiam essas minúcias que são muito fortes dentro do Kung Fu, principalmente da cultura chinesa, né? Eu achei muito bacana. Tem muita coisa de filme de Kung Fu, eu falo isso com meus alunos, que só quem faz Kung Fu entende. Parece que tem algumas cenas que só são feitas para quem faz Kung Fu. O pessoal vê a luta, a coreografia e tal, mas tem umas coisas que ficam meio... Eu acho que aí entra aquilo que você falou no começo, que os filmes de artes marciais, eles vieram para popularizar, mas em alguns momentos eles educam muito pouco, né? Porque eles jogam algumas informações que, para quem não é do Kung Fu, fica meio solto, fica muito fantasioso, fala assim, pô, troço meio sem sentido. Então, acho que seria legal depois, né, se repensar esses filmes com essas ligações culturais tão ricas que a gente tem no Kung Fu. E pegando outro gancho que você falou, da questão dos alunos, como os alunos se portam hoje, eu sinto muita diferença, já estou várias vezes aqui no programa sobre isso, eu sinto muita diferença da minha época, de quando era aluno, dos meus alunos hoje e dos alunos dos meus alunos. É muito interessante isso. Eu não sei, eu não acredito que tenha sido a forma de ensinar Kung Fu mudou, acho que não é isso. Eu acho que como que as informações permeiam os alunos novos mudou. Então, a forma que eles procuram, o que eles procuram mudou muito. Então, claro que a gente ainda tem aquelas pessoas que buscam essa pegada filosofia, de utilizar arte marcial para a vida, não só para a luta, mas hoje é tudo muito prático, né? Então a pessoa acaba comprando o que ela vê na hora. Então, se ela chegou na hora para ver luta, não tem luta? Então não é luta. Entra a cabeça do MMA, que você falou, né? Fala assim, mas como assim não tem nenhum lutador de Kung Fu no MMA? Como se o MMA fosse o grande provador se algo é uma arte marcial ou não. Entendeu? É muito interessante esses debates, né? Eu acho que voltar, que nem você está falando, que nem a gente está tentando fazer aqui no programa, falar dos grandes nomes do Kung Fu, é voltar também no que a gente quer resgatar do Kung Fu para a sociedade. Eu acho que o Kung Fu tem muito a acrescentar na sociedade. Pegando o gancho do que você falou, Luiz, tem uma passagem que o Taiko Moyá ele diz o seguinte, que as contribuições, tá, do patriarca Won Chonleon, que foi um dos primeiros discípulos do patriarca Imã, né, ele é representado no Grande Mestre 2, é aquele rapazinho que chega com chapéu, mochila e se torna o primeiro aluno. Né? As contribuições dele foram tamanhas, em termos dele ele aceitar desafio, ganhar a luta, né, que o pessoal chama de Gonsal, e fazer o Wing Chun famoso. Então, eu não lembro exatamente qual era o ditado que tinha na época na família Kung Fu, mas era algo que, se não fosse ele, você não conseguiria encontrar o Wing Chun. Mas, apesar disso, Luiz, teve uma situação que era a seguinte, existia um restaurante em Hong Kong onde os mestres costumavam frequentar, né? E aí o Patriarca Imã frequentava lá também. Esse restaurante era representado no terceiro filme. E aí, o que acontece? Embaixo do restaurante tinha uma área que era exatamente tipo um local que vendia o que o restaurante precisava, verdura, carne, eu não sei qual nome que se pode dar para isso. Mas uma das pessoas que trabalhavam lá começou a dizer que ele era o verdadeiro mestre de Wing Chun, ele era o verdadeiro legatário, que o Ip Man estava enganando todo mundo, né? E você tem que entender a época. O Patriarca Imã, ele estava trazendo uma arte marcial com o nome de mulher, entenda o contexto da época, né? E como que isso era sentido. Os artistas marciais olhavam de qualquer jeito para o Wing Chun, olhavam ainda pequenininho, né? Porque não conhecia nada. E era uma pessoa dizendo que aprendeu aquilo. E aí os alunos foram até ele falou assim, deve ser um engano, né? Porque vai que ele aprendeu outra coisa e vocês estão confundindo a pronúncia, né? Pergunta para ele de novo. E aí o cara afirmou, não, é isso mesmo. Aí falaram, isso foi, ele inclusive desafiou a gente. E aí o Patriarca Imã, ele faz o seguinte, ele faz uma coisa, Luiz, que, entenda bem o que eu vou dizer, ela é feita na nossa linhagem, pelo menos eu aprendo assim como eu sou até hoje, de outras maneiras. Ele pega e faz o seguinte, ele pega o Patriarca Lokyu, né? E fala, por que eu estou chamando de patriarca? Porque são pessoas que já estão numa geração assim, bem acima, né? E ele representa a família Ip Man inteira. Ele diria que ele é o segundo aluno do Patriarca Imã em Hong Kong, Lokyu.
lutar e ele ganha a luta, né? Então é curioso porque no filme é o Donnie Yen que resolve tudo, né? Representando ali o Ip Man. Ele não dá oportunidade para os alunos. E a partir do momento que você é o Sifu, você começa a ser bem visto ou não na comunidade pela qualidade dos seus alunos. Não é verdade? Então, como Sifu, você tem que ter a tranquilidade para abrir espaço para os seus alunos tomarem a frente. Então, eu comecei minha carreira assim, eu vejo meus irmãos Kung Fu começando deles assim, do pessoal às vezes falar assim, mas para o meu Sifu, mas tipo, o senhor tem certeza? Tenho, porque ele confia na relação, ele deixa a pessoa ir lá e começar o trabalho, cometer os erros que são necessários para a pessoa ir ganhando experiência. Tem que ter coragem para fazer isso, né? E o Patriarca Imã fez isso ali naquele período, deixando um aluno representar o estilo inteiro. Que bom que ele ganhou, né? Tiago, bem, infelizmente a gente vai finalizando aqui, né, essa edição especial sobre o Grande Mestre Ip Man. E queria que você deixasse aqui um fato também interessante, né, que pode contribuir, né, com o crescimento de todos nós aqui nesse caminho das artes marciais. Opa, vamos lá. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Independente do que você estiver praticando, um dia a técnica vai acabar. Um dia o seu Sifu, ou seja lá quem for responsável, vai virar para você e vai falar assim, olha, acabou, tá? Se você for esperto, você continua considerando o seu Sifu sempre... Não teria como ser diferente, mas é importante frisar isso. Sempre acima de você, porque essa relação desequilibrada é o que faz mover. Porém, existe uma coisa que não acaba nunca, que é a convivência. Né? O seu Sifu é alguém que está naquele caminho antes de você. Ele viveu experiências únicas, ele viveu situações bem antes, como o Luiz estava falando, uma geração à frente da sua, ouviu histórias de 2 gerações à frente da sua, que é do seu Sicum. Então, ele tem muita coisa para compartilhar, desde que ele saiba como. Mas você, a essa altura, já vai ter reconhecido isso. Então, eu queria encerrar com uma fala que chegou até mim sendo atribuída ao Patriarca Imã. E eu falei, se eu não me engano, na minha primeira entrevista, eu queria repetir ela aqui dentro de um outro contexto, que ele fala o seguinte: supondo que você venha até mim para aprender técnica, e eu passo 10 anos ensinando técnicas de luta para você, você vai virar um grande lutador. Esse número é um número hipotético, 10 anos. E aí você agora é um mestre. E aí você tem seu primeiro aluno. Só que o seu aluno, ao invés de seguir você por 10, ele vai seguir você por 20. Então, você tem 10 anos de técnica para passar. Os outros 10, o que você faz? Você inventa, você some, você manda ele embora. Então, existem camadas bem mais profundas, inclusive com relação à própria técnica, que só com muito estudo a gente consegue chegar lá, não sozinho, igual a gente vê em filme, subir na montanha, mas se relacionando com os nossos pares, com os nossos alunos, com pessoas mais antigas, para a gente poder evoluir através de um processo humano. E, por fim, Bruno, se muitas vezes, para você, por hipótese, essa parte histórica ou genealógica é mais interessante do que a parte, digamos assim, técnica, você tem uma responsabilidade com seus alunos de estudar ambas, porque eles sempre merecem 100%. Eles não podem estar limitados ao que você gosta ou deixa de gostar. Então, essa ética do artista marcial ela é fundamental para que um legado seja preservado. E eu acho que o principal do Patriarca Imã era a ética que ele teve durante a carreira inteira, né? O que fez dele um grande mestre. Pessoal, eu quero agradecer imensamente ao Thiago, como sempre, um grande amigo, né? Sempre prestes a compartilhar esse monte de conhecimento que tá tudo aí misturado na cabeça dele, ele organiza para passar para a gente. E agradecer a você que está aí do outro lado, comendo sua pipoca caramelizada, tomando seu cappuccino e assistindo Kung Fu em Foco. Não é isso, Bruno? Cara, você tem uma visão raio-x, né? Incrível. Como é que você consegue, né, captar tudo isso, né? Isso é o Ti, né? Isso é um Ti incrível. Mas, cara, Thiago, muito legal. Foi muito bom ter te recebido e ouvir, né? Poxa, fatos, né, que, né, aos quais não tive acesso, né, sobre esse grande mestre Ip Man e que vem a inspirar todos nós, né? E a forma, né, mais uma vez, como
o Felipe colocou, né? Você coloca isso para a gente, você traz para a gente, sempre de uma maneira assim muito viva. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço mais uma vez, sucesso para vocês e um grande abraço. Até a Foto próxima. final? Foto final? Foto final, foto final. Foto final aqui, ó. Valeu, pessoal. Agora sim. Até a próxima aí. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.